Olá, caros alunos. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso curso intensivo, curso básico em teologia, e hoje a nossa aula é sobre introdução bíblica, a aula de número 1 de introdução bíblica. É claro que se vamos falar de introdução bíblica, vamos falar dela, da Bíblia, não é? Apesar de a Bíblia parecer ser um livro qualquer, é o livro mais lido em todo o mundo, e não é um livro qualquer. É um livro que tem uma importância histórica e uma importância espiritual também. Hoje existem alguns questionamentos sobre esse livro, quando as pessoas começam a ler ele. O primeiro questionamento é se Deus existe. O segundo questionamento é se ele existe, como é que ele se revelou aos homens? Então, se Deus existe, como é que ele acabou se revelando aos homens? É um outro questionamento. E esses questionamentos também podem ser respondidos nas Escrituras. Ao longo do curso, nós vamos ver inúmeras provas que poderão responder esses questionamentos. A Bíblia, ela é um conjunto de livros escritos, é considerado sagrado pelos judeus, pelos cristãos e pelos teólogos. É um manual que, segundo os cristãos, ensina os homens a se relacionar com seu Criador, com o próximo e consigo mesmo. A Bíblia contém um conjunto de livros do Antigo Testamento e um conjunto de livros do Novo Testamento. Talvez você esteja se perguntando por que Bíblia, a palavra Bíblia, por que ela é chamada de Bíblia? Ela não poderia ter outro nome? Bom, ela vai ter uma origem grega dessa palavra, o nome é Biblion, que significa livro, não é? Os gregos trabalhavam esse nome a partir das folhas de papiro. Então eles olhavam para as folhas de papiro da sua época e chamavam as folhas de papiro de biblos. Então um conjunto dessas folhas de papiro, onde era preparada uma escrita, não é? Esse conjunto de folhas eram feitos rolos, e esses rolos eram chamados de biblos. Então daí surgiu a palavra biblion, de um conjunto de pequenos biblos, de pequenos rolos de livros, surgiu a palavra Bíblia. Conhecida, não é, como Sagradas Escrituras, a Bíblia foi escrita originalmente em 3 línguas. A primeira língua foi em hebraico, a segunda língua em aramaico e a terceira em grego. O Antigo Testamento foi escrito em sua maior parte em hebraico, depois uma pequena parte em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Todo o Novo Testamento é escrito em grego. Então, antes de a Bíblia ser escrita, antes dos primeiros escritos, dos primeiros registros, a Bíblia ela era transmitida oralmente. Nós chamamos isso de tradição oral. Era transmitida falada. Era os contos do povo judeu. Era a forma como o vô transmitia para o filho, para o neto, o pai transmitia para o filho e o vô para o neto os acontecimentos do povo judeu. Então, no meio judeu, isso era uma prática legítima e se buscava com fidelidade transmitir o conteúdo recebido. Então, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, vai surgir a escrita e com isso a necessidade de se transmitir o conhecimento através da linguagem. E aí ela se torna permanente e precisa. E aí ela vira um conteúdo original e quando você torna esse conteúdo escrito, você consegue dar uma continuidade fiel àquele conteúdo. E é isso que acontece quando a escrita entra em voga. Aí sai a tradição oral e começa a tradição escrita. Começa a se colocar no papel a Bíblia. Moisés é considerado pela teologia o primeiro escritor da Bíblia. Foi ele que escreveu todo o Pentateuco e também existe uma tradição judaica que diz que ele escreveu o livro de Jó. O livro de Jó
é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, e ele é escrito 1400 anos antes de Cristo, é a sua datação. Então, existem alguns que defendem que ele é o livro mais antigo da Bíblia. Então, essa tradição judaica, ela atribui a Moisés. Como a Bíblia não fala quem é o escritor do livro de Jó, não é? Hoje uma tradição considera que foi Moisés. Porém, a Bíblia não diz que foi Moisés. Então, isso é uma suposição. Uma suposição que seja Moisés, porque foi ele que escreveu os primeiros livros da Bíblia e os mais antigos. O Antigo Testamento é composto pelo Pentateuco, pelos livros históricos, pelos livros poéticos e também nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é composto por evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas, que são as cartas Joanina, Paulina, enfim, e, por fim, o livro de Apocalipse, que é chamado de o livro da Revelação. Bom, o primeiro livro da Bíblia é o Gênesis, e ele é escrito no ano 1445 a.C., ou seja, depois do livro de Jó. O livro de Jó 1445. Já o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, ele foi escrito por volta do ano 90 e 96 depois de Cristo. Veja bem, depois de Cristo, no ano 90 e 96. A Bíblia em si, ela é escrita por aproximadamente 40 homens, 40 autores, num período que totalizou aproximadamente 1.600 anos. Então, são períodos aproximados e são autores aproximados. Não se sabe ao certo se é 40, se acredita que é próximo de 40 e também próximo de 1.600 anos a datação. Mas não é definitivo nenhuma e nem outra. Poderão ser 41, 39 autores, isso ainda não foi definido. É aproximado, ok? Então, apesar disso, apesar de todo esse contexto, quando a gente vai ler a Bíblia, percebe-se uma concordância plena. A gente diz na teologia que é uma espécie de fio de ouro que percorre as suas páginas, indicando uma relação perfeita e suprema que só pode ser atribuída a Deus. Bom, gente, espero ter contribuído com vocês. Nós encerramos a nossa aula aqui e vamos continuar na próxima aula ainda, a segunda aula de introdução bíblica. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.